Olá pessoal, saudações luz, tudo bem com vocês? Espero que sim, cada dia melhor, né gente? Porque a nossa vida ela é uma evolução, a nossa vida ela é feita de ciclos, a nossa vida ela é cheia de situações para serem melhoradas a cada dia na nossa vida. E a cada passinho que a gente vai dando, a cada acontecimento que a gente vai moldando, que a gente vai melhorando, que a gente vai aperfeiçoando, a nossa vida ela vai ficando cada vez melhor, não é mesmo? Principalmente quando a gente acaba aplicando todos os conhecimentos e as orientações que vão chegando na nossa vida, a nossa vida vai se tornando cada dia melhor, não é mesmo? Pois bem, e tem aquela outra frasezinha também, né, gente? Aceita que dói menos. Então, quanto mais aceitação a gente tiver sobre as adversidades que vão acontecendo na nossa vida e trazendo essas situações, esses desafios que a gente enfrenta todo dia como uma forma de aprendizado, quando a gente aceita essas situações como um aprendizado, né, gente? A nossa caminhada ela vai se tornando cada vez mais leve. Cada vez mais a gente vai compreendendo o porquê de tanta coisa acontece na nossa vida. E o conhecimento, quando ele é aplicado fortemente, né, com toda a sua essência, mais a gente vai conseguir ter uma vida leve, tranquila, equilibrada, e os acontecimentos externos, então, eles vão se tornar mais leves, né? E a gente não vai carregar o peso todo daquela situação na nossa vida, certo, gente? Pois bem, vou trazer para vocês, né, a partir do vídeo do mês passado, uma série de informações, uma série de vídeos que eu vou trazer então uma abordagem sobre a homeopatia integrativa e como ela pode contribuir ainda mais com tudo que a gente já faz de expansão de consciência, de evolução espiritual. E a homeopatia integrativa ela também tem esse foco, né? Um olhar mais holístico, um olhar mais profundo, um olhar para a alma da pessoa também, né? Não somente sobre o ponto de vista físico, onde a homeopatia ela trabalha, mas também ela tem esse olhar mais, além de um olhar mais humano, um olhar mais consciente, mas também esse olhar mais holístico, onde ele vai trabalhar as causas emocionais, as causas espirituais das questões físicas que a gente acaba apresentando no decorrer da nossa vida, né? Para cada patologia que muitas vezes acaba se manifestando no corpo físico ou na grande maioria das vezes acaba não se materializando, não manifestando, a gente acaba não evoluindo para uma patologia, mas a gente acaba tendo alguns sintomas muito desagradáveis, inclusive para algumas pessoas, e a homeopatia trata esses sintomas, né? Ela vai tratar aquela dor, aquela sensação negativa, aquela sensação ruim que a gente está tendo, aquele desconforto no nosso corpo físico, mas que nenhum tipo de exame médico, seja de exame de imagem, exame de laboratório, não conseguem detectar algum tipo de patologia ainda, né? Por quê? Porque grande parte, ou melhor, todas as patologias, quando elas têm o seu início, elas têm um início nos nossos corpos espirituais, né? De acordo com todas as memórias que a gente vem guardando nos nossos chakras. Certo, gente? Então, os nossos corpos espirituais, eles guardam muitas informações, a gente carrega essas informações tanto da nossa ancestralidade como também das nossas vivências espirituais. E muitas vezes essas dores que a gente tem, sem causa aparente, sem nenhuma detecção, sem nenhum diagnóstico, é porque essa patologia ou a possível patologia que a gente possa apresentar no futuro, elas estão ainda latentes nos nossos corpos espirituais, nos nossos chakras, e vão trazer então todas as disfunções dos nossos sistemas, dos sistemas do nosso organismo,
seja sistema nervoso, sistema cardíaco, respiratório, endócrino, linfático, sistema urinário, sistema reprodutor, enfim, né, sistema digestório. Então, todos os sistemas do nosso corpo que coordenam o bom funcionamento do nosso organismo, eles acabam representando, então magnetizando ou trazendo ou aflorando aquela patologia que estão armazenadas nos nossos corpos espirituais, certo? Então, a homeopatia, ela também ajuda a trabalhar aquele sintoma que a pessoa está apresentando, mesmo muitas vezes não tendo a patologia propriamente dita ali, né, instalada no nosso corpo, mas a gente está com os sintomas. E nesse primeiro vídeo, então, que eu vou falar sobre o sistema urinário e qual a ligação dele com o chakra básico, com o chakra umbilical e como a homeopatia pode ajudar ainda mais a gente a trazer o equilíbrio, então, né, gente, para o nosso organismo, para a nossa vida como um todo e para esse sistema que é muito importante para todos nós, né, porque ele acaba trazendo muita informação e é o que eu vou trazer para vocês a partir de agora, tá, gente? Então, como eu falei anteriormente, né, a homeopatia integrativa, ela vai atuar no corpo físico trazendo um equilíbrio de todos os nossos sistemas que estão desajustados, seja o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema linfático, o sistema cardíaco, respiratório, digestório, reprodutor, geniturinário, que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Então, ele vai trazer justamente essa mexida, né? Essa purificação, vamos chamar assim, essa limpeza mais profunda daquele sistema que está ali desordenado, que está desequilibrado, que a gente carrega, como eu falei anteriormente, está aqui na lâmina, né? A gente já foi adiantando o assunto. Então, a gente acaba trazendo essas informações hereditariamente, né? As patologias hereditárias que a gente tem, que a gente carrega dos nossos ancestrais, que a gente carrega dos nossos antepassados ali, e que a gente também foi adquirindo por meio de hábitos ou desequilíbrios mentais, emocionais e espirituais, mas que também a gente carrega das nossas vidas passadas. E quando se trata dos sistemas do nosso corpo físico, então eles estão atrelados aos nossos chakras, certo, gente? Que são esses pontinhos de energia aqui que a gente tem localizados ele ao longo da nossa coluna vertebral. E cada um desses chakras aqui, gente, ele está ligado então a um sistema do nosso corpo. E os sistemas do nosso corpo, eles estão armazenados, digamos, os chakras, eles armazenam todas as informações e dependendo da informação ali que a gente acaba carregando, aquela informação de muitas situações negativas e desafiadoras que tanto a nossa alma vivenciou no passado, mas também os nossos antepassados, os nossos ancestrais, né, os membros da nossa família biológica, eles acabam armazenando essas informações e essas informações, então, são geradas, são ocasionadas por conta das inúmeras memórias que cada um desses chakras aqui acabou armazenando, tá, gente? E hoje em específico eu vou falar para você sobre o sistema urinário, tá? Que está ligado a esses dois chakras aqui. O chakra umbilical, que é esse aqui, né? Deixa eu só pegar uma outra cor de canetinha aqui, gente. Bom, o chakra umbilical que ele é considerado, que ele é representado pela cor laranja, então é esse aqui, tá? E o chakra básico, que ele é representado pela cor vermelha, que ele está localizado aqui, bem no fundo, né? No finalzinho da nossa coluna, mais precisamente no sacro. E ele coordena, então, muitas situações aqui, principalmente relacionadas à nossa sobrevivência, certo? Já o chakra o umbilical, perdão, ele está relacionado intrinsecamente ali, muito fortemente, com a questão do nosso sistema urinário também e também do sistema reprodutor, mas esse sistema reprodutor é o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês. Hoje, basicamente, eu vou trabalhar com vocês o sistema urinário e todas as informações aqui que principalmente a gente acaba armazenando aqui no chakra umbilical e que geram as disfunções, então, do nosso sistema urinário, tá, gente?
Então, o acúmulo de memórias que a gente tem em cada um desses chakras aqui, que são chakras, né, gente? Para quem não tem, assim, a total informação do que é um chakra. A pessoa, muitas vezes, ela sabe que existe, mas não sabe o que é um chakra. Chakra, gente, eles são portais de energia, eles são como se fosse um disco rígido, como se fosse um HD, como se fosse um CD, como se fosse um pendrive, vamos chamar assim, né, gente, para essa informação mais técnica que todo mundo conhece, e que armazenam, então, muitas informações, conforme eu trouxe antes para vocês. Então, esses chakras aqui, e cada um deles carrega essas informações, e como eu falei também anteriormente, eles vão ser carregados de memórias, né, que a gente tem das nossas vidas passadas, das nossas memórias ancestrais, tudo que a gente viveu de informação, eles armazenam. Por quê? Porque cada um desses chakras aqui, eles estão ligados aos nossos corpos espirituais, eles estão ligados aos nossos a nossa alma, o nosso espírito e tudo que a gente viveu de experiência. Então, esses chakras, gente, eles estão ligados, então, aos nossos corpos espirituais. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, né, gente? Que esses corpos espirituais, eles ficam armazenados também próximos a nós, tá? É como se fosse, assim, um campo de energia que a gente tem, né? E cada um desses corpos aqui, né, desses chakras, eles ficam então ligados, né, a essas memórias, a tudo aquilo que a gente foi vivenciando de experiência ao longo da nossa vida. E todos os corpos espirituais que nós temos, eles se ligam então aos chakras, fazendo com que as memórias do passado que a gente tem são carregadas aqui, então, né, são armazenadas aqui nos chakras e ligados, então, a cada um dos nossos sistemas, vem a provocar o desequilíbrio do chakra, por exemplo, né? Muitas pessoas, elas acabam manifestando, principalmente alguns terapeutas que trabalham nessa área mais holística, mais integrativa, que fazem o alinhamento do chakra. Então, ele busca fazer o alinhamento para poder fazer com que o chakra aqui ele movimente de uma forma mais equilibrada, movimente da forma correta, não fique estagnado ou não fique numa movimentação muito acelerada ou muito devagar. Então ele tem que ficar girando ou em sentido horário ou em sentido anti-horário, justamente para poder trazer o equilíbrio do nosso corpo físico. E quando o chakra ele está desalinhado, significa que ele não está fazendo a sua movimentação mais correta, certo, gente? E não conseguindo fazer essa movimentação mais correta, indica que ele está abarrotado de memórias. Então, muitas vezes as pessoas elas tendem a fazer ali o equilíbrio do chakra, tá? Mas a memória que ele está ali, né, guardando, que está ali armazenada, ela não é removida, porque não há uma consciência, uma tomada de consciência da pessoa daquela situação que levou o seu chakra a ficar, então, desestabilizado, desarmonizado, descompensado. E muitas vezes a pessoa, ela tenta fazer a harmonização do chakra, mas não consegue, tá? Por quê? Ela pode até sair um pouco mais relaxada da sessão terapêutica que ela fez com qualquer técnica terapêutica que existe para fazer o alinhamento do chakra, mas ele daqui a pouco volta de novo. Por quê? Porque aquela memória que gerou o desequilíbrio dos chakras não foi removida, porque não houve uma tomada de consciência daquilo que possa ter ocorrido muitas vezes para que o chakra se desequilibrasse, se desarmonizasse, tá, gente? Então é muito importante a gente observar quem faz, né, alinhamento de chakras, né, a pessoa ali que vai fazer o alinhamento, se ela vai trazer uma expansão da consciência, se ela vai trazer uma verdade ou uma informação, uma orientação do motivo pelo qual aquele chakra se desarmonizou.
Se ela traz essa informação e você absorve aquela informação e começa a se trabalhar com consciência para que o seu chakra se harmonize, para que aquela memória que gerou a descompensação desse chakra, o chakra ele começa a ser harmonizado. Caso contrário, se for só ali uma sessão que a grande parte das pessoas acabam fazendo uma sessão de reiki, uma sessão de radiestesia ou qualquer outra técnica terapêutica, né, gente, que fala da harmonização do chakra, se a pessoa não comentou, não fez uma orientação para a expansão da consciência ou para a tomada de consciência da pessoa, aquela harmonização ela praticamente não teve efeito nenhum, tá? Então é muito importante eu repetir essa informação para que cada um de nós possa ter um pouquinho mais de acesso a essa informação então também, tá? Então é muito importante a gente avaliar como que a gente se sente após uma sessão assim, né? Porque às vezes ela pode sim trazer um alívio, mas é por conta de outras situações, mas não porque o chakra ele plenamente foi harmonizado, foi equilibrado naquele momento. Porque repetindo, o chakra ele só vai se harmonizar, só vai se equilibrar se a gente souber as causas da desarmonização dele. Se a gente fizer a remoção da memória que gerou o desequilíbrio do chakra. Caso contrário, a harmonização ela não acontece. Certo, gente? Pois bem, dando continuidade aqui. Voltando a falar então sobre o sistema urinário. Aqui eu trouxe um exemplo básico, né, gente, de uma fotinha ali que eu peguei na internet para a gente poder apresentar para vocês o sistema urinário. Então, tudo isso aqui forma o sistema urinário, tá? A veia cava, a suprarrenal, a glândula suprarrenal, né, gente, que é essa glândulazinha aqui, a veia renal, a artéria renal, o rim, a aorta, o uréter, bexiga, uretra. Então, grande parte desses sistemas aqui, né, tudo isso funciona em conjunto, tá? Principalmente esse aqui, né? A questão da suprarrenal, a veia renal, a artéria renal, o rim, a uréter, né? A bexiga e a uretra. Então, esses são os principais pontos que fazem com que o nosso sistema urinário ele acabe funcionando de uma forma mais adequada, mais equilibrada, mais harmoniosa. Mas se existem memórias que são de muitos traumas que a gente acaba carregando, o sistema urinário ele tende a colapsar. Então, muitas vezes as pessoas elas vão ter problemas nos rins, problema na glândula suprarrenal, problema aqui na uretra, né, ou melhor, na uréter, que é esse canal aqui que leva então a informação até a nossa bexiga, vai ter problema na uretra, vai ter problema inclusive também em todo o sistema aqui reprodutor, mas esse é um vídeo que eu vou trazer para vocês no próximo mês, tá, gente? Então, muitas vezes, esse sistema aqui, né, o sistema urinário, que eu vou selecionar aqui para vocês, tá, gente? Que são esse canalzinho aqui, né? Tudo que tá aqui em vermelhinho para vocês, tá, gente? Então, esse aqui é o nosso sistema urinário e todo ele, quando está descompensado, quando ele está cheio de memórias, a pessoa vai apresentar problema nele. Problema de pedras nos rins, problema de incontinência urinária, problema de infecções aqui na bexiga, no canal da bexiga na uretra, vai apresentar muitas patologias aqui, deficiências nesse sistema aqui, tá, gente? Que vão promover muito atrapalho na vida da pessoa, né? Vão promover muitas situações ali desafiadoras para ela, e que vão gerar muitas vezes, principalmente para quem tem problema renal crônico, né, gente, a doença renal crônica, vai precisar fazer hemodiálise, né, que são uma das grandes formas de tratamento quando o rim aqui ele não está trabalhando direito, não está filtrando o nosso, todo o nosso sangue, não está filtrando direito ali todo o líquido que nós temos no nosso corpo, principalmente a água e o sangue, que é o que ele acaba bombeando também, né, gente? Ele acaba trabalhando toda essa purificação do nosso sistema para que todo o resto do corpo trabalhe adequadamente, tá? Então, o que acontece, gente? O sistema urinário, ele vai atuar
ou no armazenamento e na eliminação da urina e dos fluidos e resíduos excretados pelos rins. Então o rim ele vai captar todas os fluidos, os resíduos que são trazidos por todo o nosso corpo, e ele vai fazer então ali a filtragem, ele vai filtrar, ele vai purificar tanto a água como o excesso de sangue que a gente tem no nosso corpo, para poder ser expelido todos aqueles minerais, muitas vezes, que a gente tem em excesso, situação em que a gente acaba cometendo de excessos como um todo na nossa vida, seja de alimentos, seja de bebidas, seja de qualquer coisa que a gente acaba cometendo algum excesso, medicamentos também, e tudo que a gente acaba ingerindo, né, gente? Então o nosso rim ele tem essa função de poder promover essa filtragem de tudo aquilo que o nosso organismo não está aceitando, que está em excesso, para poder ser expelido, né, excretado através da urina, tá? Então a nossa urina ela é muito intoxicada, vamos dizer assim, de tudo aquilo que o nosso organismo não aceita, tudo aquilo que não presta e que gerou líquidos vai para a nossa urina justamente para ser expelido, tá? Então a urina, ela viaja a partir dos rins através dos 2 tubos finos chamados uréteres, que nem eu mostrei antes para vocês na figurinha ali, tá, gente? Para ser eliminado pela bexiga. Então todas as impurezas do nosso organismo é o rim que filtra e acaba gerando então ali a excreção através da urina, tá? Então, a bexiga, o sistema urinário como um todo, ele é muito suscetível de uma variedade de infecções, né, e tantos outros problemas, incluindo bloqueios e lesões. Então, a gente pode ter muitas lesões no sistema renal, né, no sistema urinário como um todo. E isso vai fazendo com que principalmente junto com os pulmões, a pele e os intestinos, ele vem trabalhando um equilíbrio maior para manter o nosso corpo mais em equilíbrio, principalmente porque a gente precisa ingerir uma grande quantidade de água por dia, né? E falando em ingerir água, né, gente, vamos tomar um golinho aqui para conseguir continuar falando, tá? Então é muito importante a gente tomar bastante líquido durante o dia, porque olha só, quanto mais água a gente toma, mais a gente vai ajudar o nosso rim a filtrar as impurezas. Então existe uma tabelinha ali que as pessoas elas precisam consumir em torno de 2 litros de água por dia, porque é mais ou menos isso, olha só, entre 800 ml e 2 litros de água que a gente acaba expelindo por dia. Então, quanto mais a gente for ingerindo água, e é a água, tá, gente? Não é refrigerante, não é suco, não é chimarrão, pro povo que gosta de chimarrão, e eu gosto, tá, gente? Mas além dessas outras bebidas, a gente também precisa ingerir água, tá? Porque ela vai ajudar a gente a poder ajudar o rim, né? Para poder fazer toda essa purificação no nosso organismo. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo de tomar água e acaba ficando com a pele seca, acaba ficando com a pele um pouco mais enrugada, acaba ficando... fugiu o termo agora, né, gente? Desidratado, lembrei do termo. A gente acaba ficando sem ânimo muitas vezes. Por quê? Porque o nosso rim ele tá lá trabalhando em excesso e a gente não tá repondo a água que ele precisa para a gente poder trabalhar para a gente poder ter ali o nosso equilíbrio diário, tá? Então, quanto mais água a gente for ingerindo, mas a gente vai estar ajudando os nossos rins a trabalhar de uma forma mais equilibrada e todos os demais sistemas também, né? O pulmão, a pele, o intestino, o próprio coração, que também ele ajuda, né, a bombear todo o nosso sangue, que também vai lá para o rim para também ser filtrado de todas as impurezas. Então, os nossos órgãos, né, gente, eles trabalham em conjunto. Então, se um está em deficiência, o rim está em deficiência por causa de falta da água, o resto dos órgãos eles também vão trabalhar de uma forma mais acelerada, de uma forma mais densa, né, e mais intensa para poder fazer com que o nosso organismo ele fique em equilíbrio, tá? Então, quanto mais a gente for tomando água, né, no mínimo aqui, né, 2 litros por dia, né, gente? Às vezes eu confesso que eu não consigo tomar 2 litros, mas eu
tô ali, né, com meu copinho, minha garrafinha do lado para ir ingerindo conforme a gente vai conseguindo, mas o melhor é isso aqui, né? Tá certo que existe uma tabelinha, né, que é de acordo com o nosso peso. Então, quanto mais peso a gente tiver, mais água a gente precisa ingerir, certo? Então, quanto mais a gente for ingerindo, também tem pessoas que têm um peso menor, mas acabam ingerindo até mais de 2 litros de água por dia, e isso vai facilitar o trabalho, né, o bom funcionamento do rim, tá? Então, uma dica importante para todos nós: bebam água, porque água é vida. O nosso corpo é formado por 70% de água, né, gente? Então, quanto mais a gente for trazendo água para a nossa vida, mais a gente vai tendo vida também. E o nosso organismo ele vai funcionando da forma mais equilibrada possível, certo, gente? Continuando aqui. Então, aquela informação ali que eu trouxe antes, né, gente, nessa lâmina, ela está relacionada à questão sob o ponto de vista alopático, médico, científico, tá? E essa parte aqui que eu vou trazer para vocês, então, ela está relacionada sob um ponto de um ponto de vista metafísico, de um ponto de vista holístico que é a gente olhar como um todo, não somente o corpo físico aqui, mas a parte holística, a parte da alma, a parte das emoções, dos sentimentos, de tudo, das memórias que a gente acaba trazendo e armazenando, então, nos nossos chakras, tá? Então, o sistema urinário, ele tá ligado ao chakra umbilical e básico, como eu falei lá atrás para vocês, né, gente? Então, esses dois chakras aqui, que o chakra umbilical, que é esse chakra aqui, gente, que fica localizado bem pertinho do nosso umbigo, mais precisamente a 2, 3 dedinhos abaixo do umbigo, tá, gente? E o chakra básico, que ele tá no finalzinho da nossa coluna, mais precisamente ali pertinho do sacro, tá? Bem no finalzinho da coluna mesmo, tá? O chakra básico aqui, ele coordena a nossa sobrevivência, os nossos instintos, principalmente instintos de ordem sexual, tá? Todo o nosso esforço, tudo aquilo que a gente se empenha em querer realizar, em querer cumprir, em querer batalhar para a nossa vida, porque ele coordena aqui as nossas pernas, vamos dizer assim, né? Para a gente caminhar, para a gente andar, para a gente evoluir, para a gente correr atrás dos objetivos e metas, para a gente poder ter uma sustentação de vida mais adequada, mais equilibrada, mais eficiente, vamos chamar assim, tá? Já o chakra umbilical, deixa eu pegar a corzinha dele aqui, que é a laranja, né, gente? É o chakra que representa a energia dos relacionamentos familiares, relacionamentos com a família biológica, pai, mãe, irmãos, né, e filhos, porque filho também é biológico, e também a questão da família de procriação, que também entra os filhos aí, e o esposo, esposa, né, companheiro, companheira, enfim. Então, aqui grande parte das memórias relacionadas a essa situação, a como a gente vive as experiências com os nossos familiares, as memórias que a gente carrega da nossa ancestralidade, situações que a gente foi vivenciando no nosso dia a dia com esses familiares, com esse cônjuge, com os filhos e também com os parentes, né, gente? Os parentes, que são tios, primos, que vem um pacotinho ali com a família do esposo e da esposa, né? Sogro, sogra, cunhados, sobrinhos, enfim, toda essa gama de parentesco que a gente tem, são informações que ficam armazenadas aqui no chakra umbilical, tá, gente? E também, tanto o chakra, né, básico aqui, né, e umbilical, eles, incluindo então o chakra plexo solar, que é esse chakra aqui, né, gente, peguei a canetinha amarela porque é o que a cor que ele representa, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês, para ficar bem nítido, né, a energia de cada chakra aqui para vocês, né? Então, esses 3 chakras aqui, né, gente, eles representam os chakras terrenos. E todos eles aqui, eles têm, então, a nossa sobrevivência com o mundo, a nossa conexão com o mundo, a nossa conexão com tudo aquilo que é
matéria, tá? Então, tudo que a gente idealiza na matéria, a gente vive na matéria, são esses 3 chakras aqui que vão coordenar praticamente grande parte das nossas atividades terrenas, tá? Falando aqui do chakra plexo solar, ele é aquele chakra que coordena a nossa comunicação com o mundo, a nossa ligação com o mundo, a nossa ligação com todas as pessoas que fazem parte então da nossa vida, seja amigos, sejam conhecidos, sejam colegas de trabalho, tudo aquilo que a gente precisa expressar para o mundo, certo? E ele coordena também aqui, então, já falando um pouquinho dele, o nosso sistema digestório, tá? É estômago, fígado, vesícula, baço, pâncreas, também o intestino, e ele também ajuda a colaborar um pouquinho ali com o nosso sistema urinário, tá? Mas hoje, basicamente, eu vou trazer para vocês o chakra umbilical, o chakra básico, enfim, que são os mais próximos, digamos assim, do nosso sistema urinário, ok? Então, olha só, eu acabei trazendo para vocês a informação aqui, né? Já tá na lâmina, mas acabei falando já para vocês antecipadamente. Então, além da sobrevivência, que é o chakra básico, né? Ele afeta também os relacionamentos, tá? Então, o nosso sistema urinário, ele vai afetar ou vai ter ali as disfunções dele justamente por conta de memórias de sobrevivência que a gente teve no passado, ou situações familiares, afetivos, conjugais, ligadas ao chakra umbilical, que geram então essas disfunções, né? Que geram esses desequilíbrios então no sistema urinário, tá, gente? Então, tudo que a gente tem armazenado de memória nesses chakras, seja da nossa ancestralidade, seja de memórias de vidas passadas, eles vão influenciar no desequilíbrio desse chakra e nas patologias que a gente vai apresentar no decorrer da nossa vida, tá? Então, muitas dessas informações que a gente tem armazenada no chakra umbilical, no chakra básico, relacionadas a traumas, relacionadas a medos, relacionadas a inseguranças, relacionadas a conflitos que a gente viveu, relacionadas à questão de perdas materiais, de dificuldades financeiras, muitas situações de escassez que a gente possa ter vivido lá atrás. Então, muitas questões de medos, principalmente, né? Essa emoção, o medo que a gente guarda de tudo que a gente já viveu de experiências, ele fica armazenado aqui no nosso chakra umbilical, gente, e ele vai fazer com que a gente tenha o desequilíbrio aqui dos nossos rins, tá? Vamos desenhar um rim aqui, que vai vir aqui, né, no canal para a bexiga e vai gerar muitas vezes a nossa infecção aqui na bexiga, tá, gente? Então, todas essas situações que a gente acaba guardando, principalmente, vamos falar aqui sobre a questão de cônjuges, né? Vai fazer com que a pessoa, então, ela apresente mágoas, por exemplo, né? Mágoas muito profundas de tudo aquilo que ela vivenciou de experiências com o seu cônjuge, situações de uma agressão física, uma agressão verbal, uma possessão muitas vezes que esse cônjuge possa ter em relação à pessoa, vai fazer com que ela tenha essa disfunção urinária, tá, gente? E algumas das patologias mais comuns, ou todas aqui do nosso sistema, né, gente, do sistema urinário, são essas que estão aqui na lâmina, tá? Cistite, que é uma que mais acontece com todo mundo, né? Principalmente as mulheres. As mulheres, elas têm muito mais problema de infecção urinária do que os homens. Os homens é um pouco mais raro, né? Por quê? Porque o homem é mais raro, né? Acontecer uma infecção urinária, porém acontece. Não com tanta frequência quanto as mulheres, mas acaba acontecendo, tá? Mas por que não acontece com tanta frequência para os homens a cistite, né? Infecção urinária? Justamente porque os homens, eles têm o seu lado emocional não tão fragilizado ou não tão vulnerável quanto as mulheres.
Por quê? Porque os homens eles foram criados desde cedo, tem uma concepção ali na figura masculina que eles precisam ser fortes, que eles precisam ser firmes, que homem não chora, que homem não pode demonstrar as suas fraquezas, que homem tem que se tornar a pessoa sempre bem visível para todo mundo. E aí acaba, digamos assim, apresentando ou criando um estereótipo em que o homem ele tem que ser o guerreiro sempre, né? E aí ele acaba gerando em torno dele uma frequência de força mesmo, tá? Então existe essa energia de que o homem ele sempre vai se tornar a pessoa mais forte, mais firme, mais determinada e gerando para si então um bloqueio das suas emoções. Então, muitas vezes, esse bloquear a emoção acaba gerando, eu não digo uma proteção, né, gente? Porque por mais que o homem ele tenha a emoção, mas ele guarda tão fortemente aquela emoção, não deixa transparecer aquela emoção, justamente para não se mostrar fragilizado. E aí ele cria muitas vezes ali uma armadura ao redor de si para não deixar que as emoções o dominem, tá? E isso também é complicado porque aí pode gerar não problema aqui de cistite, né? Ou nenhum problema aqui mais intenso no sistema urinário, no sistema geniturinário, enfim. Mas ele pode criar problemas em outros órgãos, em outros sistemas do seu corpo, tá? Principalmente aqui, cardíaco, tá? Aqui também, né? Sistema nervoso, tanto central como periférico, tá? Podem gerar outras patologias quando o homem ele acaba não querendo deixar transparecer as suas emoções, as suas fragilidades, a sua vulnerabilidade, tá? Então, muitas vezes ele acaba se tornando aquela pessoa mais firme, né? Mais concisa, aquela pessoa mais enérgica, né? Justamente para não se deixar levar pelas emoções e não deixar transparecer, então, a sua vulnerabilidade, tá? E aí ele acaba gerando, então, esse bloqueio das emoções, e aí o sistema urinário do homem, ele tende a ser mais forte, mas não necessariamente totalmente equilibrado, tá? Porque vai, em algum momento da sua vida, vai manifestar essa fragilidade também, tá? E já a mulher não, a mulher ela acaba manifestando muito mais a cistite, justamente porque ela tem muitas mágoas, principalmente da figura masculina, seja pai, seja irmão, seja tio, seja avô, seja esposo, né? Seja filho da figura masculina também, né, gente? Desculpa. Então, essa frequência da mulher, ela guardar, né, muitas vezes essas mágoas, esses ressentimentos, vai fazer com que o sistema urinário dela fique mais fragilizado, certo? Então vamos lá, né, gente? Seguindo aqui com a voz meia rouca, mas vamos em frente. Outras situações, então, que acabam acontecendo no sistema urinário é o câncer de bexiga, a incontinência urinária. Esse aqui não é tão assim, né? Tão apresentado, vamos dizer assim, tão frequente, mas ele também existe. Incontinência urinária, quando a pessoa ela não consegue segurar o líquido, né? Não consegue segurar a urina e ela tende a urinar constantemente. Então ela acaba não conseguindo segurar as suas emoções aqui, né, gente? Ela tem que liberar de alguma forma, e uma forma de o organismo extravasar as emoções, principalmente o medo, que é uma das emoções mais intensas que a gente acaba armazenando, principalmente no nosso rim, é o medo, tá? E aí a pessoa com tanto medo, ela tem que extravasar aquele medo de alguma forma, e ela não consegue segurar então, né? Ela tá ali firme, tentando, mas
o organismo quer liberar de uma vez por todas, tá? Então, infecções que a pessoa vai tendo ao longo também, né, da sua vida, insuficiência renal crônica ou doença crônica dos rins, então o rim não consegue filtrar direito tudo aquilo que ele vem apresentando, né, tudo aquilo que ele precisa de todas as impurezas que o nosso organismo ele vai acarretando, então, né, vai segurando ali, toda a questão do sangue também que o rim acaba filtrando, então a pessoa não consegue, quando ela apresenta, né, uma insuficiência renal ou uma doença renal crônica, o rim está falido já, né, gente? Ele está entrando em falência porque ele não consegue mais fazer a sua função devido a tantas memórias de medo que a pessoa tem armazenada, tá? Pedras nos rins é outra coisa, né? Outra patologia que ela acaba então a água, né, que está no rim, ela acaba cristalizando todas as impurezas que estão ali no nosso rim que ele não conseguiu filtrar adequadamente. Ela vai se cristalizando, formando então as pedras no rim. E não é só por conta do excesso de sal que as pessoas comem, não, tá? Sim, tem esse fator físico que contribui, é bom a gente cuidar também bastante na alimentação, tá, gente? Mas tem ali também todo esse fator emocional, o medo, a tristeza, né? Porque o rim, como ele filtra, né? A água filtra o sangue, que é líquido, tudo, né? Os líquidos do nosso corpo como um todo, né, gente? Ele vai fazer com que todo o nosso lado emocional seja armazenado nos rins também. Então, quando as nossas emoções elas acabam se cristalizando, vai fazer com que o nosso rim gere as pedras então, tá? Então, se a gente tem muitas emoções cristalizadas, muitos medos de muitas coisas que aconteceram na nossa vida, a gente vai manifestar hora ou outra a pedra no rim. Ou então aquela situação muitas vezes também, né, gente, de a gente querer ter um controle sobre alguma coisa, e aí esse controle acaba manifestando também alguma patologia no rim, tá? Então muitas vezes a gente precisa observar profundamente aquilo que a gente está sentindo, né? As emoções primárias, que são o medo, que são a raiva, que são não, né? A gente quer o medo, que é a raiva, que é o nojo, né? Que são as emoções mais negativas, né? Que é a tristeza, mas também tem a alegria, né? E tem uma outra emoção, que agora eu não tô lembrando direito, tá, gente, de todas as emoções ali, mas são 6, que são, inclusive, né, a gente tem um filminho, um desenho animado que fala sobre as nossas emoções, que é o filme Divertidamente, tá? Então, para quem não assistiu, assista, porque lá ele vai trazer exatamente alguns pontos importantes sobre as nossas emoções e como a gente consegue lidar com elas, tá? Posso deixar aqui na descrição do vídeo depois quais são as emoções mais fortes, porque agora eu realmente não tô lembrando, tá, gente? Então, olha só, então quando a gente tem muita emoção reprimida dentro da gente, elas vão se armazenar no nosso rim, tá? Promovendo, então, todas essas patologias aqui do nosso sistema renal, tá? Do nosso sistema urinário, promovendo essas disfunções mais negativas e não permitindo que o nosso rim funcione adequadamente, tá? Então, já falei anteriormente, né, os motivos, e dei uma palhinha assim, né, gente, dos motivos que levam, então, o nosso sistema urinário a entrar em falência. Os fatores físicos, gente, má alimentação, né, seja ela gordurosa ou com excesso de açúcares, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com alimento muito gorduroso, com muita fritura, seja gordura saturada, insaturada, não importa, é gordura, né, gente? Tem que cuidar, porque a gordura, o rim ele acaba trabalhando em excesso também, promovendo muitas coisas que acabam gerando, então, as inflamações, as infecções e tantas as outras patologias que eu trouxe para vocês anteriormente,
falta de água, tá? A gente precisa tomar água porque ele vai trabalhar muito melhor, né? Ele vai conseguir ajudar a filtrar muito melhor as impurezas do nosso organismo. Segurar a urina por muito tempo, gente, aquelas pessoas que muitas vezes aconteceu de eu mesma, né, tá lá no trabalho, principalmente antes de eu trabalhar com as terapias integrativas, quando eu trabalhava ali nos órgãos públicos, enfim, em todos os lugares, sejam públicos ou privados que eu passei, muitas vezes eu tinha tanto trabalho para fazer que eu não conseguia ir ao banheiro, né, ir ao urinar. Então eu segurava a urina e aquilo gerava um peso, um desconforto muito grande e um tempo depois apresentava também a cistite, tá, gente? Então é muito importante a gente não segurar a urina por muito tempo, tá? Por quando a gente sentiu vontade, a gente tem que parar o que está fazendo e urinar, porque ali as imperfeições, as imperfeições, né, gente, não, as impurezas que estão na urina, elas acabam ficando ali, né, na bexiga, acabam ficando ali na uretra, tá? E vai fazer com que aquelas bactérias aqui, gente, que estão ali prontas para serem excretadas, eliminadas, elas podem se fixar na parede da uretra, né, na nossa bexiga, e promover, então, as infecções, as inflamações, tá? Ingerir muito sal é uma das questões. A pessoa que gosta de uma comidinha bem salgadinha, né, gente, tem que cuidar, porque o sal ele também acaba sendo um fator cristalizador e provocador das pedras nos rins, sob um ponto de vista físico, tá? Bebidas alcoólicas, refrigerantes, elas também geram, gente, muita impureza no nosso organismo, fazendo com que o nosso rim ele não consiga trabalhar adequadamente, tá? Excesso de medicamentos, aquelas pessoas que tomam muito medicamento tem que consumir mais água ainda, porque vai tornando o nosso corpo intoxicado, vai tornando o nosso corpo muitas vezes totalmente falho, né? Justamente por conta de todas as impurezas que os medicamentos têm. Os medicamentos naturais, eles são muito mais adequados para resolver praticamente todas as situações, principalmente a homeopatia, tá, gente? A homeopatia ela serve para todas as patologias. Mas os medicamentos químicos, os industrializados ali, aqueles que a gente compra na farmácia, os medicamentos alopáticos, eles têm muita química, né? E essa química toda dos medicamentos, esses hormônios sintéticos que são criados em laboratório, não são nada naturais, né, gente? Vai fazer com que o nosso corpo fique intoxicado. E aí o rim vai precisar trabalhar muito mais para poder eliminar aquelas impurezas geradas pelos medicamentos, tá? E as bactérias, que a gente pega também de uma alimentação que não foi muito bem preparada, muitas vezes, né? Eu não lavei a salada direito, aí pegou ali um bichinho, né? Um produto vencido, alguma coisa nesse sentido que vai entrar no nosso organismo, vai parar aqui no nosso estômago, vai entrar na nossa corrente sanguínea, vai ir para o rim e vai fazer um monte de estrago também no nosso corpo, tá, gente? Então é muito importante a gente cuidar com a alimentação e ter hábitos de higiene muito bom. Pessoas que vão ao banheiro e não costumam lavar as mãos, tá? Então é muito importante a gente ter esses hábitos de higiene muito importante para que a gente também possa evitar as bactérias, tá, gente? Porque elas vão entrar na nossa corrente sanguínea e vão contaminar todo o nosso organismo, vão contaminar o nosso sistema urinário e provocar todas aquelas patologias que eu falei anteriormente. Fatores emocionais e espirituais, gente. Memórias armazenadas nos chakras, como eu já falei anteriormente. Traumas desta vida e das outras existências. Medos, fobias, emoções reprimidas, conflitos familiares, afetivos, conjugais. Então, todas as formas de conflito, tudo aquilo que a gente reprimiu na nossa vida, tudo aquilo que a gente guardou na nossa vida, vai se acumular aqui no chakra umbilical, no chakra básico também. Opa, errei aqui, gente.
chakra plexo solar, umbilical e básico. Então ele vai se armazenar aqui, basicamente em todos eles, né, gente? E vai provocar as disfunções do nosso organismo. Então, quanto mais a gente for manifestando ali os sentimentos de medo, de insegurança, de conflitos que a gente vai guardando ao longo da nossa vida com esses familiares, quanto mais a gente for guardando aquela tristeza, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor daquela palavra que aquele companheiro, que aquele pai, que aquela mãe, que aquele irmão nos falou, mais a gente vai guardando esse remorso daquelas situações mal resolvidas, muitas vezes aquelas necessidades da gente que não foram atendidas, aquela situação que a gente não é ouvido, que a gente não é compreendido, ou muitas vezes aquela situação em que a gente gostaria de ter dito uma coisa, mas a pessoa foi lá e entendeu outra e foi lá e fez errado, e aquilo trouxe mágoa profunda pra gente, e a gente acabou gerando então muitas dessas situações para nossa vida, tá? Então os medos que a gente guarda de situações que a gente passou por algum tipo de agressão, seja uma agressão em que a gente sofreu, apanhou ali, né, gente? Sofreu algum tipo de espancamento, uma agressão física ou uma agressão sexual, muitas vezes, principalmente as mulheres. Como eu conversava essa semana com uma paciente, em que ela tem problema de cistite recorrente, ela diz que é praticamente toda semana, há muitos anos que ela apresenta isso e nada resolve na vida dela, ela sempre tem ali uma questão de uma inflamação, uma infecção urinária e nada se resolve. Então a gente já está trabalhando com homeopatia ali também, né? Porque um dos medicamentos ali que ela está tomando, ela serve ali também para essa questão da infecção, então aos pouquinhos vai resolvendo ali também, tá? Em doses homeopáticas vai solucionando, tá? Então ela comentando com ela, né, sobre um dos fatores que levam ali a questão da cistite, justamente são questões em que muitas vezes seja pai, seja mãe, seja companheiro, e principalmente essa questão da sexualidade, né? Voltando aqui, retomando a questão da sexualidade, as mulheres, né, que tem muita cistite recorrente, tá? Muitas vezes elas acabam tendo aquela obrigação de esposa, né? De estar ali tendo contato íntimo, mas sem querer ter o contato íntimo para fazer a obrigação da esposa. Isso é totalmente equivocado, tá, gente? Porque se a mulher ela não se sente à vontade para manter o contato íntimo e ela se sente obrigada a fazer, ela vai estar fazendo uma violência com ela mesma, tá? Então, por mais que o companheiro possa ser carinhoso, possa ser bondoso com ela, enfim, mas ela está fazendo por obrigação, tendo aquele contato íntimo por obrigação, ela está se machucando, ela está se flagelando, tá? E aí vai gerar também essa disfunção, principalmente a questão da infecção urinária recorrente, tá? Então é muito importante a gente se observar, principalmente para quem vive um relacionamento conjugal, se observa nesses momentos. A gente não é obrigada a fazer aquilo que nós não estamos nos sentindo à vontade para fazer, tá? Então, temos que cuidar com essa flagelação, essa autoflagelação, né? Justamente só para contentar outra pessoa, mas a gente está se descontentando. Então, esse também é um dos fatores muito importantes que acabam acontecendo, a questão dos problemas no sistema urinário, tá, gente? E todas as brigas, desentendimentos, conflitos que a gente vai tendo ao longo da nossa vida também são importantes, também são armazenados, a gente acaba trazendo aquela informação negativa, armazenando ali no nosso sistema urinário e provocando, então, a questão das patologias nesse sistema, tá, gente? E como a gente trata, então? Como que a homeopatia integrativa pode fazer para ajudar, tá, gente? Primeiramente fazer um atendimento com um terapeuta integrativo habilitado,
tá? Porque o terapeuta integrativo, gente, ele vai observar todos esses pontos, seja o fator físico, emocional e espiritual, para poder identificar o melhor medicamento, tá? Que é o que está aqui. Então, fazendo essa avaliação, a pessoa ela vai identificar os sintomas que a pessoa apresenta para poder indicar a melhor homeopatia, tá? O melhor medicamento que a pessoa possa utilizar, né? E alguns dos casos, né, alguns dos medicamentos que são trazidos, né, para tratamento são esses aqui, né? Que servem não somente para a questão do sistema urinário, das inflamações, enfim, mas eles também são considerados medicamentos constitucionais que servem para vários tipos de patologia. Então, às vezes a pessoa ela pode estar apresentando alguma questão de, além do chakra básico umbilical, sistema urinário, ela também pode estar apresentando aqui uma questão de dores de estômago. E aí, automaticamente vai trabalhar as duas questões, né? E o Nux vomica, ele é um dos mais indicados, tá? A pessoa que tem muitos problemas de intestinais também, muitos problemas de azia, gastrite, má digestão, falando um pouquinho aqui do chakra... Ai, gente, tá tortinho aqui, né? Falando do chakra plexo solar aqui, né, gente? O arsênico álbum também é um dos mais importantes. Pessoas que têm crises de pânico, arsênico álbum, tá? Então, eles são medicamentos que servem para várias situações. Por quê? Porque eles provocam sintomas semelhantes de tudo aquilo que a pessoa vem apresentando, tanto das disfunções do sistema urinário, sistema nervoso, sistema digestivo, enfim, tá? Então, muitos medicamentos aqui, eles podem servir para várias outras patologias, mas existem sintomas que somente um terapeuta integrativo habilitado consegue identificar e consegue trazer, né, indicar o melhor medicamento para a pessoa fazer a ingestão, tá? Então, a indicação correta dos medicamentos, ela vai depender dos sintomas que são apresentados pela pessoa, não somente físicos, mas também emocionais, mentais. E eu trabalho também, gente, com a questão do sintoma espiritual que a pessoa traz, tá? E aí eu faço toda essa análise justamente para poder enquadrar o melhor medicamento possível, tá? E a gente vai fazendo acompanhamento, né? Um acompanhamento semanal, quinzenal, mensal, dependendo da gravidade do caso, para justamente fazer o ajuste do medicamento da melhor forma possível. Porque a homeopatia a gente começa com uma determinada dose, verifica ali um período de 10, 15 dias, como é que está sendo ali a questão do ajuste da medicação, e aí a gente vai ajustando, tá? Vai ajustando a medicação justamente para que a pessoa tenha um melhor equilíbrio da sua vida, tá? Outro ponto importante que também eu considero, né, importantíssimo, além do uso da medicação, é remover as memórias geradoras daquela patologia, tá? Se eu não remover as memórias, a patologia, a homeopatia, ela vai funcionar, mas lá na frente ela pode retornar, né? Ela vai ajudar consideravelmente, com certeza, mas é preciso fazer um trabalho em conjunto, tá? Para que a pessoa possa ter mais consciência da causa, da origem daquele problema. E quando ela vai tendo a consciência, o organismo dela também vai modificando, também vai trabalhando, também vai curando aquela informação para não retornar mais, tá? Modificar hábitos. A gente tem que mudar hábitos alimentares, a gente tem que mudar a remoção de dogmas, de conceitos, a gente tem que mudar a forma de nossa vida, a gente tem que encerrar muitos ciclos, muitas vezes, que eram ciclos sofridos, doloridos para a nossa vida, e voltar e começar um ciclo novo, tá? Muitas vezes a gente vai precisar deixar algumas situações para trás, recomeçar uma vida nova, muitas vezes em outro lugar, com outras pessoas, tá? Para que a gente possa fazer com que o nosso corpo também responda, porque existe uma frase, gente, que diz o seguinte: ninguém se cura aonde adoeceu.
tá? Então, se nós começamos a perceber que um dos fatores daquela patologia que está se apresentando, e a gente identifica algumas das causas ali, tá? Algumas das pessoas, alguns dos lugares que a gente acabou adquirindo essa patologia, a gente precisa repensar, né? Porque se aquilo ali, aquilo que eu estou vivendo com aquele grupo, com aquelas pessoas, naquele ambiente, é um dos fatores que levaram à geração também daquela patologia, eu preciso repensar a minha permanência ali, tá? E aí, às vezes eu preciso encerrar aquele ciclo e começar um ciclo novo. Por quê? Porque aí eu vou estar me amando. Quanto mais eu for me amando, quanto mais eu for desenvolvendo o amor próprio, mais eu vou conseguindo perceber que muitas das situações que eu vivi ali, naquele momento, eu não preciso viver. Porque aquilo não me traz um amor, aquilo me traz uma dor, me traz um sofrimento, me traz uma mágoa, me traz um ressentimento, e aí eu não me amo, tá? E dessa forma, as patologias, quando a gente acaba não se amando, a gente adoece, certo, gente? Então, esses são alguns dos pontos mais importantes que a gente precisa trabalhar na homeopatia, tá? A homeopatia integrativa, ela vai olhar mais profundamente para tudo isso que a gente vive, tá? Ela vai fazer com que a gente se observe mais intensamente também, pelo menos da forma que eu trabalho, né? Além de trazer, né, ou de buscar a informação do sintoma que a pessoa me traz, eu também busco passar uma orientação das causas, para que a pessoa vá tomando uma consciência maior e junto, né, em conjunto ali com a orientação que é repassada e com o medicamento homeopático, a pessoa ela vai trazendo uma expansão de consciência, vai tendo uma expansão de consciência para trabalhar em conjunto, né, o seu fator físico, o seu fator emocional e o seu fator espiritual, que é um trabalho em conjunto que precisa ser feito para que ocorra um melhor efeito de cada uma das situações que a gente acaba apresentando, cada uma das patologias que a gente acaba apresentando, tá, gente? Então é muito importante para todas as pessoas que manifestaram ou que possuem alguma das situações que foram trabalhadas aqui, que vão se avaliando, né? Que vão se percebendo, que vão se observando mais atentamente, tá? Porque é muito importante a gente fazer esse autoconhecimento, a gente se olhar profundamente, a gente perceber o que está equivocado na minha vida, o que eu preciso melhorar na minha vida, o que eu preciso trazer de novo para a minha vida, o que eu preciso olhar atentamente, olhar profundamente para aquilo que eu guardo de feridas em mim, o porquê que eu posso estar manifestando determinada situação no sistema urinário, tá? Por que eu tenho problema no rim, por que eu tenho problema na bexiga, por que eu tenho incontinência, por que eu tenho cistite, por que eu tenho tudo isso, tá? Então, quanto mais eu for me fazendo essas perguntas, mais a gente vai começar a observar o que está acontecendo ao nosso redor para que a gente possa atrair aquela cura verdadeira que a nossa alma tanto está pedindo para que a gente faça. Certo, gente? Bem, sobre o sistema urinário, era basicamente isso que eu precisava trazer para vocês. Se vocês têm alguma dúvida sobre como a homeopatia pode ajudar ainda mais, entre em contato comigo, tá? Ou com a Mari, né? Por mais que eu, Margarete, que trabalho com homeopatia integrativa, mas entre em contato com a gente aqui no Instituto ONLUS, que eu vou ajudar você a esclarecer as suas dúvidas para que a gente possa, então, encontrar, né, a melhor forma de tratamento homeopático para aquilo que você está apresentando, mas também no tratamento paralelo, né, o tratamento homeopático, o tratamento de cunho espiritual através da psicoterapia, através do Reiki a cura cósmica, para que a gente possa contribuir ainda mais para a cura, para a libertação, para a purificação e para a elevação da consciência de cada um. Certo, gente? Agradeço a cada um que acompanhou essa orientação terapêutica e desejo que todos sejam muito abençoados na luz do seu Cristo interior. Gratidão a todos, gente, e nos vemos então nos próximos vídeos. Tchau, gente!